Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é William Gonçalves e esse episódio do Radar em Foco conta com o oferecimento do Madalena Açaí Café. Aqui no Madalena Açaí Café você encontra tapioca, salgados, sucos e principalmente o açaí. O Madalena fica localizado aqui na Avenida Xingu, no Canteiro, próximo ao Fórum. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 19 horas da noite. E se você quiser ficar por dentro das novidades do Madalena Açaí Café, basta você seguir o Instagram, @Madalena Açaí Café. E se você quiser entrar em contato aqui com o Madalena Açaí Café, você pode fazer pelo WhatsApp, por meio do número 9492068233. Vindo aqui você vai curtir um espaço muito interessante, um espaço bem ventilado, bem agradável para você poder consumir os produtos que são vendidos aqui e passar aí bons momentos aqui no Madalena Açaí Café. E já estamos em setembro. E nesse episódio do Radar em Foco, nós vamos tratar de um tema bastante importante: saúde mental. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização que nos convida a cuidar da saúde emocional de forma constante, de ouvir com atenção e oferecer acolhimento sem julgamentos. Mas falar sobre saúde mental não é apenas falar sobre prevenção de crises. É sobre promover o bem-estar, fortalecer relações e criar ambientes mais empáticos. Seja na família, seja na escola, seja no trabalho ou até mesmo entre os amigos. O nosso objetivo aqui é trazer informações confiáveis sobre esse tema em torno da saúde mental e incentivar a cultura do cuidado consigo mesmo e com o outro, mostrando que cada gesto de atenção e empatia pode ter um impacto muito positivo. Fique conosco e descubra formas de promover o bem-estar emocional, fortalecer vínculos e contribuir para uma convivência mais humana e respeitosa. E estamos aqui com a psicóloga Gleiciele Magalhães, que atua aqui no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, aqui de Xinguara. Olá, Gleiciele. Olá, bom dia. E assim, vamos começar a nossa conversa. Eu quero que você explique pra gente o que é o Setembro Amarelo e qual é a importância da gente dedicar esse mês, né, à questão da saúde mental. O Setembro Amarelo, ele é um movimento que acontece no Brasil desde 2013, né? É uma campanha do CFM em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e se tornou assim muito popular, né? Várias instituições participam. Essa campanha ela visa conscientizar sobre a saúde mental, especificamente sobre a prevenção do comportamento suicida. E quais são os mitos mais comuns acerca da questão da saúde mental, né? E que a gente precisa desmistificar? As pessoas ainda têm muitas dúvidas, equívocos e preconceitos, né, em relação à saúde mental, aos transtornos mentais, ao comportamento suicida. E alguns dos mitos é que é falta de Deus, que é frescura, que é falta de força de vontade, né, que é só a pessoa querer que ela vai melhorar. Esses são os mitos mais comuns. E assim, quais são os sinais que a gente pode observar em uma pessoa, né, que pode estar passando por um sofrimento emocional intenso? Muitas pessoas falam, né, compartilham que não estão bem, mas quando a gente convive com uma pessoa, a gente percebe muitas vezes o semblante, né, a pessoa está mais triste. A gente orienta assim,
se você perceber que a pessoa está destoando do que é o normal dela. Então, uma pessoa comunicativa, de repente, ela está mais calada, mais triste, ou também pode acontecer, não é tão comum, mas às vezes a pessoa é mais retraída, mais calada, de repente ela está muito expansiva, falando mais, assim, fugindo do que era o comum dela, né? Então, é um sinal de alerta, né, para possa estar passando por alguma situação complexa de saúde mental, dificuldades no sono, mudanças no padrão de alimentação, no padrão de rotina, prejuízos funcionais, né? Aquela pessoa que ia bem no trabalho, nos estudos, de repente começa a perder um pouco da qualidade, da produtividade. São alguns sinais de alerta, né? Então, sempre relacionado a mudanças do que é o padrão da pessoa, né? Mas assim, você descreveu esses pontos que a gente pode observar, mas às vezes algumas pessoas, elas dizem assim, aquela pessoa, você parece que está tudo normal, né? E de repente acontece alguma coisa. Assim, mesmo que a pessoa pareça normal, nós, né, conseguimos fazer essa identificação, ou seria só mesmo alguém que tem é um profissional da área, conseguiria observar que, assim, não está totalmente normal, né? Realmente não tem como adivinhar, Sim, né? Então acontece sim, às vezes, da pessoa não manifestar sinais e a gente que convive com ela não ter nem ideia de que ela está passando por um momento difícil. Isso acontece sim. E a gente não tem muito o que fazer em relação a isso, a não ser se colocar à disposição para ajudar e ter um comportamento acolhedor, né? Para que aquela pessoa se sinta segura para pedir ajuda. Inclusive, um dos mitos que já foi muito propagado, inclusive em campanhas do Setembro Amarelo anteriormente, é que há uma máxima, né, que é muito falado, que a pessoa que tenta suicídio, ela dá sinais, a gente é que não percebe. A gente não tem como afirmar isso. Não tem como afirmar que todo mundo dá sinais. E esse tipo de colocação hoje tem sido evitado pela comunidade científica, porque isso só aumenta o estigma e a culpa dos sobreviventes do suicídio, no caso, as pessoas enlutadas, né? Então, acontece sim da pessoa parecer que está tudo normal, tudo bem, a gente não tem ideia de que ela está passando por um sofrimento mental. E como é que os amigos, familiares, né, ou colegas dessa pessoa, eles podem oferecer ajuda, né? Qual é o primeiro, assim, primeira atitude, né? O primeiro passo, e eu acho que é essencial, é o acolhimento, né? Você ouvir a pessoa sem julgamento, sem soluções mágicas, soluções simples, né? Porque é um problema complexo. Acho que se você conseguir acolher a pessoa, ouvir sem julgar, já é meio caminho andado, né? E o próximo passo, também muito importante, é orientar, incentivar que essa pessoa procure ajuda profissional. É uma questão de saúde e precisa de atendimento em saúde mental. Em alguns casos, a pessoa pode até acompanhar, né, esse amigo, esse familiar nas primeiras consultas, aí vai ficar, né, a critério se a pessoa se sentir à vontade, mas tem algumas pessoas que, quando estão em sofrimento mental muito intenso, elas têm dificuldade mesmo de procurar ajuda, dependendo do caso, do transtorno. Tem alguns transtornos que o próprio adoecimento manifesta essa resistência ao tratamento, né? Então, algumas pessoas, você fala, orienta, a pessoa vai lá e procura, e já tem outros casos que você vai precisar pegar na mão e dar uma força maior, acompanhar essa pessoa. Aí você citou o caso de uma pessoa, né, que vai ajudar, assim, esse processo de acolhimento, mas aí tem que entrar a parte com o profissional, né? E como fazer, né? Como é que essa pessoa vai fazer se aquela que precisa de ajuda, né, ela não conseguir fazer esse passo de buscar esse acompanhamento profissional, né? Como é que
Porque aí fica uma situação complicada, né? E às vezes a pessoa fica com receio, né? Não se sente à vontade. Então, como proceder para, de fato, né, oferecer a ajuda e possibilitar que seja feito o tratamento? Hoje na saúde mental a gente trabalha muito com a autonomia do paciente, né? Então a gente até certo ponto respeita a autonomia da pessoa, mas o que a gente tem percebido é que na maioria dos casos que chega até nós, muitas vezes a pessoa tem uma resistência por vergonha ou pelo próprio estado depressivo, ou muitas vezes também por ignorância, por não conhecer sobre saúde mental, às vezes tem alguns preconceitos, e são problemas que conversando, trazendo informação e acolhimento, muitas vezes a gente consegue trazer esse paciente para perto. Outra situação é que alguns transtornos mentais a pessoa não tem consciência, não tem crítica do adoecimento, né? Então, muitas vezes ela acredita que ela está ótima, que é o jeito dela, que está todo mundo exagerando, né? E aí, em alguns casos, fica mais complicado. O que a gente aconselha em relação ao SUS, né? Aqui o CAPS é um dispositivo da rede SUS. Quando é um caso assim, muitas vezes o familiar, o amigo, o acompanhante, ele vem aqui, conversa com a gente, fala a situação, a gente tenta uma busca ativa através de uma visita domiciliar, e é o que eu estou te falando, muitas vezes conversando, explicando para a pessoa como que é o tratamento, muitas vezes o paciente ele adere. E em alguns casos, realmente, a resistência é maior, e sim, tem situações que a gente se sente, né, de mãos atadas. Agora, em situação de emergência psiquiátrica, o que é emergência psiquiátrica? A pessoa está em surto, está em delírio, né, falando, como diz popularmente, né, falando coisa com coisa, com alucinações, ouvindo vozes, vendo coisas que só ela está vendo, agitação psicomotora, agressividade, hipersexualização, né, de pessoas sair, tirar roupa, em casos assim de surto que você vê que a pessoa ela está oferecendo risco para si própria e para terceiros, aí é um caso que pode acontecer uma internação involuntária, né? Então é uma situação de emergência, a pessoa está se colocando em risco ou oferecendo risco a terceiros, você pode acionar o SAMU, e se a pessoa estiver agressiva, agitada, a polícia militar para auxiliar nesse processo, tá? Não é só uma questão de auxílio, porque na ambulância do SAMU vai 2 pessoas apenas, né? E aí é o que a gente chama de internação involuntária, em até 72 horas é notificado o Ministério Público, porque com a reforma psiquiátrica, né, com a luta antimanicomial no Brasil, a gente tem muito cuidado em relação à saúde mental para que os meios de saúde, né, os dispositivos, não sejam utilizados como forma de opressão, de manipulação das pessoas. Então, por isso que num caso extremo de internação involuntária é notificado o Ministério Público, porque a gente não pode pegar uma pessoa à força e deixar ela um tempão, né, como era antigamente no caso dos manicômios. Então, a gente trabalha com muita delicadeza e com muito cuidado, né, porque percebam que é uma linha muito tênue entre você pensar no maior benefício e menor malefício para o paciente e, ao mesmo tempo, ser ético e respeitar a autonomia desse paciente, né, a dignidade do sujeito. Então, muitas vezes a gente vai ter que pensar cada caso específico para traçar uma estratégia. E é interessante que você está destacando essa informação, né? Que o paciente não pode ser forçado, né? Quando ele está assim, em condições, né, de tomar decisões, e não pode ser forçado a buscar esse tratamento. Então, tem todo um processo, na verdade, de diálogo, de convencimento, né, de explicar, na verdade, como funciona, para que ele possa estar ciente, né? E quando há necessidade de uma intervenção mesmo, né? Sendo que essa intervenção tem todos esses processos aí que você descreveu, né?
Então, essas informações eu acho que é bem interessante para as pessoas poderem também compreender. Isso que acho que fazia parte também da questão dos mitos que eu falei, né? Eu até queria reforçar, assim, porque de um tempo para cá a gente tem mais de 30 anos dos CAPs no Brasil, mas de um tempo para cá descobriram na internet que a gente existe, né? Sim. E aí tem vários memes, várias piadas com CAPs. Ah, fugiu do CAPs, do jeito que o CAPs gosta, o paciente mais fraco do CAPs. Para as pessoas que estão lá vivendo a vida delas, que não precisam do nosso serviço no momento, porque a gente não sabe do futuro, sim. Pode ser engraçado, uma brincadeira, mas isso reforça o estigma. E muitas vezes uma pessoa que está precisando, às vezes até cogitou procurar ajuda, procurar o CAPS, mas aí vê essas brincadeiras, essas coisas, isso intimida a pessoa de vir. Além de que reforça uma ignorância tremenda, porque ninguém foge do CAPS, porque ninguém fica no CAPS obrigado, e ninguém é internado no CAPS, né? Então, aqui é um serviço que as portas estão abertas, se tiver fechada pelo ar-condicionado, mas não está trancado. Então, a pessoa ela entra e sai na hora que ela quiser. Não existe, portanto, não existe fugir do CAPS, né? E a gente também não interna aqui dentro do CAPS. Eu falo para as pessoas, vocês podem vir aqui um dia conhecer, visitar, raramente vai acontecer alguma situação de surto aqui dentro. A maioria dos usuários, eles estão ali sentados na recepção tranquilamente, aguardando a sua vez, passam pelos seus atendimentos, participam das atividades. A grande maioria dos pacientes psiquiátricos não são agressivos. Alguns casos a pessoa pode manifestar uma agressividade em momento de crise, em momento de surto. Então, é muito importante reforçar essas informações, porque esse estigma oprime os pacientes psiquiátricos, né, as pessoas que estão fazendo tratamento e prejudica, porque dificulta aquela pessoa que precisa de procurar ajuda, muitas vezes por vergonha. Exatamente. Inclusive, isso que você falou, né, é importante porque nós, né, enquanto podcast, nós estamos dentro desse ambiente das redes sociais e nós realmente observamos que o CAPS ele é alvo desse tipo de preconceito até, né? De pessoas que não entendem como funciona e você está trazendo aqui, né, a informação é justamente isso, né? Do que é um pouco do CAPS, né? O que se faz aqui, né? Não é, vamos dizer, isso aqui não é manicômio, não é nada disso, né? E entra, inclusive, num ponto que eu ia perguntar para você, né? Estamos hoje nesse mundo conectado, redes sociais, né? Onde todo mundo posta sua vida e vê a vida dos outros, né? Então, e assim, qual é a influência das redes sociais hoje na questão da saúde mental, principalmente entre os jovens? Assim, para quem não sabe, eu sou professor, trabalho dentro da educação básica, ensino médio, e a questão do celular é um problema porque ninguém larga o celular. E se você tomar, pode ter até um surto ali. Agora tem uma lei, né? Isso, tem, mas ainda assim é meio complexo para que ela seja cumprida. Mas aí você pode falar melhor pra gente sobre essa questão, né, das redes sociais com a saúde mental, né? Porque a gente vê as coisas acontecendo, né? Isso tem reflexos em nós, né? Em todos nós, né? É importante destacar que todos nós, em algum grau ou outro, a gente é influenciado também, né? Então, o que você pode falar sobre isso para nós? Então, como dizem nas redes, várias camadas, né? Tem a questão neurobiológica que tem sido pesquisada, a questão das telas, da luminosidade, né? E isso prejudica o sono, por exemplo. Então, o recomendado é que uma hora antes, pelo menos uma hora antes do seu horário de deitar para dormir, você abandone as telas. O ideal é a gente nem mexer em celular dentro do quarto, muito menos em cima da cama, né? Então, dos grandes fatores aí entra no prejuízo, não só na indução do sono, porque às vezes a pessoa fala, mas eu estou mexendo no celular aqui, ó, o celular cai na minha cara e eu durmo, que é uma beleza. Pois é, mas não é só uma questão da indução e da quantidade de sono, né, das horas dormidas, mas também da qualidade desse sono. Então, tem pesquisas aí apontando esse prejuízo. E tem a questão
Tem várias questões, né? Até a questão de postura, né? Até a questão esses dias eu estava vendo a dermato falando da flacidez aqui do pescoço, que a gente fica muito assim, vai ficando aquelas linhas. Mas na questão da saúde mental, em relação aos conteúdos que se vê também, né? Porque uma forma de autocuidado, de prevenção em saúde mental também é relacionado aos conteúdos que a gente consome, seja através da televisão, né? Eu sou do tempo da televisão ainda, né? Seja livros, né? Literatura e também na internet. Então, a gente tem que pensar na quantidade de tempo, de horas que essa pessoa passa do seu dia dedicado a ficar mexendo no celular. Isso tem estudos aí já questionando, apontando a possibilidade de aumento da ansiedade, aumento da procrastinação, prejuízo no sono. Hoje, muitas vezes, a gente, né, às vezes eu acabo fazendo isso por correria, está comendo e o celular aqui quase caindo no prato. Não vou nem estar na parte da contaminação, porque é um dos objetos mais contaminados que a gente tem, né, atualmente. E a questão do conteúdo, o que é que você está vendo? Eu percebo em relação aos adolescentes e crianças, né, que eles veem uns conteúdos muito aleatórios, assim, muito improdutivos, umas coisas assim. Eu já vi aí crianças vendo uns vídeos de umas pessoas adultas fazendo umas coisas totalmente atípicas, assim, umas coisas sem sentido. E elas acham aquilo tão interessante, eu não sei, né? Porque quando eu tinha essa idade eu não tinha nem celular, mas são muitos conteúdos, muitas vezes irrelevantes. A questão das redes sociais que tem vídeos curtos é um perigo a mais, porque cada vez mais os adolescentes eles vão tendo dificuldade de fazer uma leitura um pouco mais longa, dificuldade de manter o foco em uma aula que seja mais de 15 minutos, né? Então, essa coisa dos vídeos curtos ali de alguns segundos e já vai passando para outro conteúdo, para outro conteúdo, para outro conteúdo. Tem alguns autores que questionam até a questão do raciocínio, a questão da criticidade, da profundidade dos conteúdos. Nunca antes na história da humanidade a gente teve tanto acesso à informação, tanta informação, tanto conteúdo e de forma tão rápida e acessível. Mas a questão muitas vezes é a profundidade, né? A profundidade que você raciocina, que você pesquisa, que você conhece sobre essas informações. Então, algumas sociedades, né, sociedades médicas de pediatria, elas colocam aí a quantidade de horas ideal para cada idade, para cada faixa etária, né, por dia. E os adolescentes, eu acredito que precisa muito de uma presença, de uma atuação forte mesmo dos pais, né? O senhor que é professor sabe que é complicado, porque aí os pais muitas vezes se queixam, que esse menino só fica no celular, mas quem que deu o celular? Aí você vê qual é o comportamento dos pais. Os pais também estão só no celular o tempo todo, né? A questão, outro risco, né, que é assim, bem perigoso, a questão de alguns aplicativos onde conversam, jogam, alguns jogos violentos e o perigo que esses adolescentes estão expostos à pedofilia, tráfico humano. Agora assim, recentemente existe também o estupro virtual. Então, aqueles desafios de muitas vezes de automutilação, de até tentativa de autoextermínio, grupos muito perigosos, criminosos até, né, que estão aí nas redes. E é muito difícil controlar o que o seu filho vê, o que o seu filho está acessando, né? Então, outra questão assim que é um perigo real para a saúde mental é a questão da comparação, né? O adolescente ele não está com o seu cérebro totalmente desenvolvido ainda, né? Então a criticidade muitas vezes é precária, até pela cultura também que a gente está vivenciando, né, nos últimos anos, e muitas vezes eles se prendem ao viés ali do que eles estão vendo na rede social, né? Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso. Hoje em dia tem muita ostentação, muito luxo, né? E às vezes esse adolescente ele acaba tendo dificuldade de
de voltar para a realidade, né? Para a sua realidade, que às vezes é questão financeiramente inferior àquilo que ele está vendo. Muitas vezes eles acreditam realmente em tudo que fala na internet, né? Que as pessoas não questionam assim, que como que a pessoa enrica tão rápido. Aí entra a questão dos jogos de azar também, que é um grande perigo. Então, eu acredito que muita da dificuldade assim, em relação aos conteúdos das redes sociais, da internet, é essa falta de maturidade do adolescente, até pela sua idade, pela cultura que ele está inserido, de diferenciar o que é o virtual do real. Né? Infelizmente, e agora ainda com esses relacionamentos e até, como eu falei, situações de estupro virtual, situação de aliciamento de menores, de várias situações violentas, e o adolescente, enquanto em situação de violência, muitas vezes não vai conseguir discernir que ele está sofrendo uma violência, que ele está sendo manipulado, né? E isso é uma grande dificuldade, né? Muitas vezes os pais acreditam que os filhos estão dormindo e eles estão conversando com desconhecidos na internet, muitas vezes sofrendo violências. Tudo isso vai afetar a saúde mental e o desenvolvimento dessas pessoas também. Além de que, por mais que já temos estudos aí apontando os prejuízos para a saúde mental, a gente não tem um estudo longitudinal no sentido assim, é tudo muito novo, essa geração já nasce praticamente com o celular na mão. Então, a gente não sabe dos prejuízos na vida adulta, quando essas pessoas tiverem 30 anos, por exemplo. E é assim, você tocou em vários pontos, realmente, são muitas camadas, é uma situação bem complexa, envolve muita coisa, e assim, muita coisa com potencial para afetar a saúde mental, né? Aqui eu falei especificamente direcionei para os jovens, mas a gente vê que, na verdade, todos nós estamos passíveis de sofrer com essas questões. Né? Tem até a questão dos golpes também, né? Os idosos estão muito ativos nas redes, mas sim, infelizmente muitas vezes sofrem muitos golpes, muitos também estão se envolvendo aí com jogos de azar, né? Ninguém está escapando, né, dessa realidade. E assim, o que cada pessoa pode fazer para cuidar melhor de si mesmo e também cuidar dos outros? É importante a gente falar não só da prevenção, mas como da promoção de saúde, né? Focar na saúde e não no adoecimento. O básico que precisa ser bem feito e que é difícil a gente manter uma constância, mas o sono, né? O sono, ele é muito... ele é pouco valorizado, assim. A gente subestima a importância do sono na nossa vida, na nossa saúde física, no metabolismo, emagrecimento, na nossa saúde mental, na disposição. Então, muitas coisas que hoje nós tentamos resolver com medicamentos, com suplementos, com receitas milagrosas, com chás de não sei o quê, muitas coisas que a gente está tentando resolver dessa forma seriam resolvidas se a gente dormisse bem, né? E a quantidade de horas necessárias. Então, a qualidade do sono, uma alimentação saudável. Hoje já tem estudos aí sobre a questão do eixo intestino-cérebro, né? E não é uma questão de alimentos milagrosos, isso aqui vai curar a depressão, não sei o que, receitas, essas coisas, não. Mas o que a gente sabe é que uma alimentação saudável também é essencial para a saúde mental, né? Para a saúde do nosso cérebro, né? A atividade física, né? O exercício físico de moderado a intenso, no mínimo 3 vezes por semana, já é comprovado cientificamente que tem uma ação antidepressiva no nosso cérebro, né? Libera ali neurotransmissores de prazer, de bem-estar. Então, e é uma forma de ativação comportamental, ajuda muito a manter a rotina, a desenvolver uma disciplina. Então, o exercício físico, ele é essencial na nossa vida, para todo mundo. Eu não estou falando, tem que ser tal esporte, tem que ser tal exercício. Não, temos centenas de opções, mas você
se movimentar, você fazer exercício físico, não é mais uma questão de escolha ou apenas de estética, como muito tempo se acreditou. Eu falo para os pacientes que o exercício físico ele é importante para todo mundo, ele está ali também como um dos fatores de prevenção de doenças e de transtornos mentais e de promoção de saúde, mas para quem tem um transtorno mental, para quem está em tratamento de saúde mental, não é uma opção. Faz parte do tratamento. A gente tem uma luta aqui com os pacientes para eles mexerem o esqueleto. Então, assim como a pessoa toma o remédio dela todo dia, como ela dorme, como ela come, ela tem que fazer o exercício físico. Isso faz parte do tratamento. E você falou da questão do sono, né? E até hoje em dia, né, com essa questão aí, até mesmo das redes, né, se propaga muito aquela frase, né? Trabalha enquanto os outros dormem, né? Incentivando justamente o contrário, né? Sim. E aí a gente entra na questão socioeconômica, né, gente? Eu sou profissional de saúde mental, sou psicóloga, a gente está falando aqui de dormir bem, de comer bem, de fazer exercício físico, mas a gente não pode deixar de mencionar que é uma questão macro, né? Pela questão... Aqui, como a gente está no interior, ainda é mais tranquilo. Mas em grandes cidades, tem gente que sai de casa 4 horas da manhã e chega 10, 11 da noite. Então, que horas que essa pessoa vai dormir? Que horas que ela vai fazer exercício físico? E que horas que ela vai cuidar, lavar verdura, fruta, fazer comida de verdade? Às vezes, também o salário nem dá, né? Então... Toda essa questão socioeconômica, política, isso interfere muito na saúde mental, né? A gente tem os determinantes sociais da saúde, questões que muitas vezes as pessoas nem imaginam, nem relacionam a saúde mental como disponibilidade de acessibilidade, de transporte público de qualidade, de lazer, de saneamento básico, rede de esgoto, tudo isso vai influenciar a longo prazo de forma mais ampla, né, claro, mas vai influenciar na qualidade de vida, no bem-estar das pessoas. E aí a gente está falando também de saúde mental. E assim, que mensagem você deixa para as pessoas que estão passando por um momento difícil agora? Eu diria que enquanto há vida há esperança, é até um versículo bíblico, né, de Eclesiastes, e é o lema que eu carrego para a minha vida e para me motivar a continuar nesse trabalho, né, que não é fácil, mas que é muito gratificante. Então, enquanto a vida é esperança, procure ajuda, né, profissional em saúde mental, fale com alguém de confiança, mas mesmo que talvez você não receba esse acolhimento em casa, de amigos, saiba que tem profissionais que estão preparados para te acolher e para te ajudar a melhorar, a sair dessa situação. E é possível, a gente tem vários casos de sucesso aqui, né, de alguns pacientes que estão em acompanhamento ainda, mas que já estão funcionais, estão trabalhando, cuidando da família, estão estáveis, estão bem. E temos casos também de pacientes que já estão de alta, né, e que às vezes passam pela gente para dar notícias, para contar as conquistas, as vitórias. Então é possível sim, quando a gente está mal, quando a gente está deprimido ou em alguma situação de violência ou de sofrimento mental, muitas vezes a gente não consegue ver uma saída, não consegue ter uma projeção futura, você fica preso ali na sua dor, naquele sofrimento, nos sintomas, né? Porque tem uma questão neurobiológica também, né? Os sintomas, eles são reais, que às vezes as pessoas é coisa da sua cabeça. Tá, tudo é coisa da cabeça, tudo acontece na cabeça. Eu mexer o braço é da minha cabeça, né? Isso não quer dizer que não seja real. A pessoa sente realmente, tem casos que a pessoa sente dores físicas, né? Dores no corpo. Então, esses sintomas, eles embaraçam muito a vida da gente e muitas vezes você pode não estar conseguindo ver uma melhora, uma possibilidade de sair disso, mas é possível sim. Então procure ajuda, você pode procurar ajuda profissional em saúde mental gratuita, né, pelo SUS, na sua unidade básica de saúde, né, o postinho do bairro, aqui no CAPS, né, em situação de urgência e emergência, UPA ou SAMU, e tem também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode ligar 188 gratuitamente para um acolhimento emocional, uma escuta qualificada. Então, enquanto a vida é esperança. Tá certo. E assim, só para terminar aqui, tem alguma programação prevista do Setembro Amarelo aqui
em Xinguara, promovida aqui pelo CAPES? Sim, tem uma coisa? A gente está trabalhando aí, né, com a Secretaria Municipal de Saúde, com o pessoal do Departamento de Educação em Saúde e Educação Permanente. Nesse mês de setembro, nós temos até com um calendáriozinho para eu não esquecer de nada, a gente está com várias programações. Educação em Saúde, né, aquele momento ali com os usuários, para informação. Vai acontecer de forma descentralizada, então cada postinho, né, cada unidade de saúde vai fazer o seu evento, ali, sua roda de conversa, vai estar trabalhando com os seus usuários do território. Aqui no CAPES nós vamos ter, dia 19, um momento com os nossos usuários aqui, né, pacientes aqui do CAPES e os acompanhantes. E aí a gente vai ter vários focos aí pela cidade, em algumas escolas também vai acontecer, e também em meios de comunicação, né? Vocês estão sendo os primeiros, mas a gente vai estar durante o mês aí comparecendo nas rádios, em outros canais de comunicação pela internet, né? Na TV Catitu. Vamos ter também algumas palestras em algumas empresas particulares que são nossos parceiros, que sempre pedem. A gente vai lá para ter acesso a muitos funcionários ao mesmo tempo, sempre levando essa informação, né? Por incrível que pareça, tem pessoas aqui em Xinguara que nem sabem que a gente existe, que nem sabem que é possível ter uma consulta com um psiquiatra pelo SUS, né? Então é muito importante a gente estar levando essa informação, né? Que é possível sim, que tem tratamento e que é muito importante o acolhimento. Eu sempre reforço isso, porque muitas vezes as pessoas elas acabam, por ignorância, né, por não conhecer, por preconceito, acabam prejudicando alguém que ela ama e que ela jamais, né, teria a intenção de prejudicar, mas quando a pessoa está em sofrimento mental, ela já fica mais vulnerável, mais sensibilizada. Então, que a gente venha ter um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de escuta, né? E julgar menos e estar ali para ajudar, orientar sempre essa pessoa a procurar ajuda profissional. Claro que a espiritualidade é importante, se a pessoa já tem uma religião, essa religião pode sim ser um fator protetivo, pode ser um apoio, amigos, familiares, a rede de apoio é importantíssima, né? Atividade física, leitura, lazer, várias coisas ajudam, jardinagem, tudo pode ser terapêutico, mas não substitui, né, uma consulta com um profissional de saúde mental capacitado para acolher, para fazer uma estratificação de riscos e encaminhamentos necessários. Então, é muito importante procurar e incentivar que a pessoa procure ajuda profissional em saúde mental. Tá certo. Então, Gleiciele, eu agradeço você por estar aqui, né, com a gente mais esse episódio do Radar em Foco, né, contribuindo com informações que são relevantes, né, para todos nós sobre esse tema que é importante, é necessário, né, que é falar sobre saúde mental, né. Então, eu agradeço aí pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente. Nós que agradecemos o convite e a oportunidade de falar de saúde mental para tantas pessoas. A gente está à disposição. Tá certo. No YouTube, você que estiver nos ouvindo, né? Eu peço que você se inscreva, curta e nos ajude a compartilhar esse episódio para os seus amigos, familiares, né? Assim mais pessoas vão ter acesso a essas informações, né, que são de grande valor para toda a comunidade de Xinguara e também para toda a sociedade, né? Para todos, porque nós temos um alcance que vai, com certeza, muito além de Xinguara, né? Siga @Radar Xinguara no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades, né? E obrigado pela sua audiência. Até breve.